Bom dia! Na aula de hoje vamos aprender sobre uma glândula importantíssima para a manutenção da homeostase. Lembre-se que a homeostase é aquele equilíbrio dinâmico para a manutenção da vida. Essa glândula que vamos estudar hoje é a tireoide. Ora, tireoide, nome estranho, né? De onde vem esse nome? Em biologia, a origem dos nomes ajuda muita gente. Tíreo, do grego, significa escudo. Ah, isso porque essa glândula, ela é uma glândula achatadinha, que para quem a identificou, considerou que lembrava um escudo. É um escudo bem estranho, mas parece. E parece por quê? Porque é uma glândula achatadinha. E essa glândula achatadinha e larga, ela fica onde no nosso corpo? Ela fica na base do pescoço. Então, se você apalpar a base do seu pescoço, você vai sentir a sua traqueia, um pouquinho acima da traqueia, a laringe. Nessa região próxima à laringe e à traqueia, você tem essa glândula entre esses anéis entre a via respiratória e a sua pele. Agora, não se preocupe se você estiver palpando sua base do pescoço agora e não encontrar a sua tireoide. Isso porque uma tireoide normal, ela não é aparente. Vou botar aqui uma boquinha para aparecer uma cabeça mesmo. A tireoide, quando ela funciona direitinho, ela é tão achatadinha que fica imperceptível para o leigo. Agora, se você apalpou seu pescoço e a sua tireoide está bem aparente, você está sentindo a tireoide, era sinal de que você já deveria ter procurado um médico, porque algum problema ela tem. A tireoide normal é quase imperceptível. Imperceptível ao toque, mas fundamental na função. Essa tireoide, ela tem uma função, como qualquer outra glândula, de secreção. Então, essa tireoide, ela secreta. Lembrem-se que uma glândula endócrina, a gente está falando em coordenação endócrina, coordenação hormonal, essa secreção, ela é feita para o sangue. E o que a tireoide secreta para o sangue para ser tão importante para a manutenção metabólica? Ela secreta 2 hormônios. Na verdade, secreta um terceiro que a gente vai falar depois. 2 hormônios inicialmente vamos falar. A tetra iodo tironina. Aqui é tudo junto, tá? E a iodo tironina. A tetraiodotironina também é conhecida como T4 ou tiroxina. É muito comum usar esse nome popular. E a tetraiodotironina é a T3. Sendo que T4, por perda de um iodo, pode virar T3. E por sinal, iodo, de onde veio isso? Veio da sua dieta. Quando você se alimenta, você obtém iodo, principalmente alimentos de origem marinha. Frutos do mar apresentam muito iodo. Quando você ingere iodo, esse iodo na dieta, junto com um aminoácido chamado tirosina, esse aminoácido vai ser a base orgânica para a composição do hormônio. Mas somente esse aminoácido não consegue compor o hormônio completo. Então, a sua tireoide transforma a tirosina na base orgânica do hormônio, no chamado precursor hormonal, e esse precursor hormonal ele vai ser transformado em tetraiodotironina, se receber 4 átomos de iodo, ou triiodotironina, se receber 3 átomos de iodo. E no caso, esses 2 hormônios são tão importantes para quê? Eles são muito importantes porque eles estimulam o metabolismo. Veja só, toda vez que eu colocar o maisinho, significa estimular. Se eu colocar o menos, significa inibir. Agora, vamos lembrar também que o metabolismo, na verdade, ele é composto por 2 vias. Existe uma via metabólica
Agora, existem vias metabólicas. Ora, quais são as vias metabólicas? Anabolismo e o catabolismo. Anabolismo é a via de construção. Catabolismo é a via de degradação. Às vezes, mas degradar não é ruim? De forma nenhuma. A manutenção da vida depende de uma correlação entre a construção e a degradação. Por exemplo, você precisa construir novas células. Só que para construir novas células, você tem que decompor os alimentos para obter os aminoácidos, para obter os lipídios, para obter os glicídios necessários para a construção. Para construir uma célula, você precisa de energia. Energia tem que ser retirada dos alimentos. Você tem que decompor os alimentos. Você tem que decompor as moléculas orgânicas. Ao decompor as moléculas orgânicas, você está fazendo uma degradação. E, por sinal, uma das principais vias de degradação é essa que gera energia. Até porque você precisa de energia o tempo inteiro para a manutenção do corpo. E, nesse caso, de uma maneira bem específica, T3 e T4 agem sobre a via catabólica. Então, atuam sobre o metabolismo na via catabólica. Ora, isso por quê? Porque, na verdade, T3 e T4 eles funcionam como desacopladores da cadeia respiratória. Ué, mas desacoplador da cadeia respiratória? Mas que assunto estranho. Bom, vamos entender um pouquinho, de uma maneira rápida, vamos entender como é que funciona isso, para entender como é que T3 e T4 atuam nessa via. Quando você fala em respiração celular, a respiração celular é um processo onde você retira energia da molécula orgânica. Vamos lembrar rapidamente, a respiração celular ela envolve 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Sem entrar em muito detalhe, depois de uma outra aula falaremos de forma específica sobre respiração celular. Nessas etapas, você tem um mecanismo de degradação da molécula orgânica fundamental para a geração de ATP, sendo que a glicólise gera pouco ATP. Ciclo de Krebs também gera muito pouco ATP. A grande geração de ATP é pela cadeia respiratória, onde você também, para isso, consome oxigênio. Afinal de contas, nossa respiração é uma respiração aeróbica. Ora, e para que o corpo produz ATP? ATP é aquela moeda energética fundamental para os processos, tanto anabólicos quanto catabólicos. Toda vez que você precisa de uma energia metabólica, na grande maioria das vezes você usa o ATP como fonte de energia. Então, ele funciona como uma bateria para fornecer energia para os processos metabólicos, tanto anabolismo quanto catabolismo. E repare, a cadeia respiratória é a principal fonte de ATP para o seu corpo. O que então T3 e T4 fazem? Eles são capazes de desviar energia da cadeia respiratória não para a produção de ATP, mas para a produção de calor. Calor também é uma forma de energia. Mas lembra que calor é uma forma de energia pobre que se dispersa, que se perde. Aí você poderia pensar, pô, mas qual é a lógica de gerar menos ATP para gerar calor? E é isso que T3 e T4 faz. T3 e T4 conseguem direcionar mais energia para a geração do calor e menos para a geração de ATP. Você falou, vai ser um desperdício.
Não, não é um desperdício, porque esse calor ele vai servir para aquecer o seu corpo. E aquecendo o seu corpo vai ser importante para a manutenção da temperatura corpórea. Então, nesse caso, a ação do T3-T4 vai ajudar você a controlar a geração de calor. Mas, é claro, isso vai valer para animais que são capazes de controlar a temperatura, chamados animais endotérmicos. Os animais endotérmicos são aqueles que controlam a própria temperatura por mecanismos internos. E um dos mecanismos que o animal pode usar para controlar a temperatura é a secreção de T3-T4. Então, no caso, ao ter mais T3-T4, a geração de calor aumenta. Gerando mais calor, garante a manutenção da temperatura, mantendo o corpo aquecido. E como funciona isso? Bom, por exemplo, no inverno. No inverno, a temperatura do ambiente é muito baixa. Você tende a perder calor. Ao perder calor, seu corpo libera mais C3-C4, liberando mais hormônios tiroidianos, desvia mais energia da cadeia respiratória para gerar calor. E ao gerar mais calor, garante a perda que foi a que aconteceu para o ambiente. O que significa quanto mais calor você perde para o ambiente, mais calor você gera no corpo. E assim a sua temperatura se mantém constante. No verão, ao contrário, no verão a temperatura ambiental é muito alta. Sendo muito alta, você tem dificuldade em perder calor. Então o que seu corpo faz? Gera menos calor. Um dos mecanismos para a manutenção da temperatura é liberar menos T3-C4. Liberando menos T3-C4, você vai ter uma menor geração interna de calor. Gerando menos calor, você não vai ter uma hipertermia. E, por sinal, existem drogas que afetam justamente essa sua capacidade de controle da geração de calor. Por isso que algumas drogas causam uma sensação intensa de calor.